Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse instante, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Agradecer a você que está me assistindo neste momento. Estamos ao vivo do YouTube para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 24, apenas o versículo de número 4, que diz: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Amém? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia bíblica, né? Mas, antes de entrar no assunto, vamos aí trazer um breve resumo do que é escatologia bíblica. Nós estamos vivendo num mundo hoje que ainda há algumas ignorâncias em relação a este assunto. Ainda há alguns ministérios, algumas denominações, alguns cristãos mal informados, eles não têm culpa disso. São os seus líderes que não informam, que não estão informando a importância do estudo de teologia, de escatologia, de angelologia, de história da Bíblia, enfim, de todas as matérias que nós temos no seminário, que é importante para as nossas vidas do dia a dia em relação à nossa salvação. Escatologia bíblica significa os acontecimentos, né? Últimos ou últimas, dos últimos ou das últimas coisas, né? Que irão acontecer. São as profecias que irão se cumprir e que elas estão aí explícitas na Bíblia. Vamos citar uma, por exemplo, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é escatológica e vários profetas citam na Bíblia que o Senhor virá para arrebatar a igreja. Só não diz o dia e nem a hora. Não diz o dia nem a hora, mas diz que o Senhor virá. E ele vai vir, com certeza. Não tenha dúvida disso, porque tudo que está na Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a verdade. E a verdade tem força própria e a verdade acontece. Amém? Assim como a mentira não fica escondida, porque aos olhos de Deus ninguém pode esconder absolutamente nada, a verdade tem força própria. E a palavra de Deus, ela é a verdade. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, todas as coisas que irão acontecer nos últimos dias, nós o chamamos de escatologia bíblica. E nós vamos explicar melhor aqui no decorrer do nosso estudo, que será um estudo rápido e objetivo. Amém? Depois, com certeza, vai chegar a hora em que vamos dar um estudo completo para as pessoas que quiserem aprender mais da palavra do Senhor, que queiram inteirar-se, que queira se preparar para abrir obras, abrir igreja, para dirigir trabalhos, entendeu? Então, para que você faça isso, você precisa se preparar, tanto espiritualmente, principalmente espiritualmente, como teologicamente, porque senão você não vai ter como passar uma grama verdejante às ovelhas, né? A ovelha, quando ela chega num pasto, que a grama está verdinha, né? Que ela mastiga, sai aquele sumo verde. Ali é a vitamina do alimento. É aquilo ali que alimenta a ovelha. A mesma coisa somos nós. Quando nós vamos almoçar, aquilo que é bom, que é vitamina, que faz bem para o nosso organismo retém. E aquilo que é ruim, o nosso organismo lança fora. Entendeu? Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, você
tem que explicar ela de forma correta, com a exegese, que é a mesma coisa de interpretação genuína, verdadeira, para que as ovelhas do Senhor, que é a igreja do Senhor, que somos nós, possa ser bem alimentadas e que não venha ser levada por qualquer vento de doutrina, que vive batendo de porta em porta todos os dias, né? Cabe cada um agora estudar, buscar estudar a palavra do Senhor para se preparar. Para quê? Para fazer a obra do Senhor. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sararei o seu coração, a sua mente, e prepararei para que você ide por todo o mundo e faça as pessoas conhecer também o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, escatologia bíblica, introdução. Escatologia bíblica é o estudo das profecias registradas. Esse é o nosso primeiro ponto. Então, o que é uma profecia registrada? Profecia, no Antigo Testamento, era quando Deus chamava Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, enfim, os profetas. Recebia do Senhor um recado e eles iam e transmitia aquele recado para as pessoas, para o povo de Jerusalém, né? O recado que Deus mandava ao povo. Às vezes era um recado de bênção, às vezes era uma exortação, enfim, aquilo que o Senhor queria e precisaria falar ao povo de Israel para que o povo se corrigisse, ou um recado de uma bênção que ele estaria enviando a Israel. Então, ele usava os profetas como instrumento e ferramentas em suas mãos. Mas o recado era de Deus. Então, o mérito não era do profeta, porque adivinhar é pecado. Não, o profeta recebia em revelações, em sonhos, entendeu? E passava ao povo. Aí cabia o povo acreditar ou não. Jeremias chorou muito em Jerusalém, porque ele pregava e as pessoas dava o recado de Deus, profetizava, e as pessoas não acreditavam. E como ele sabia que ia haver uma consequência, né, catastrófica, então ele chorava com pena do povo, Chegou um dia em que Deus pediu para que ele não profetizasse mais, porque ele não ia mais abençoar aquele povo, e aquele povo seria levado cativo para a Babilônia. Amém? Então, meus amados irmãos, escatologia é o estudo das profecias registradas. Onde? Registrada na Bíblia. Toda profecia, ela está registrada na Bíblia. As profecias já foram cessadas. O que acontece hoje são iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai e me ilumina, e eu chego para o presidente da República e diz, vai vir uma chuva que vai destruir uma cidade. Você entendeu? Vai vir um vendaval que vai destruir uma cidade. Mas não foi uma profecia, foi uma iluminação do Espírito Santo. Os profetas, o tempo dos profetas já passaram e já estão registrados na Escritura. Mas você pode também chamar, trazer para os dias de hoje como pregação. Quando você está pregando, você está profetizando, mas não uma profecia sua, é uma profecia que está registrada na Bíblia Sagrada já há mais de 5.000 anos atrás. Foi registrada, ficou escrita para que nós possamos passar a outras pessoas. E através dela, que é uma profecia sagrada, porque entrou no cano sagrado, a palavra de Deus, ela é santa, eficaz. Não existe nenhum outro livro que é inspirado pelo Espírito Santo. O único que é inspirado pelo Espírito Santo é a Bíblia Sagrada.
Então, tudo que você prega aqui, se a pessoa obedecer, ouvir e obedecer, com certeza absoluta ela será abençoada. Então, escatologia bíblica é o estudo das profecias registradas, principalmente aqueles que se referem aos acontecimentos dos últimos dias. Amém? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a grande tribulação, né? A grande tribulação, o juízo final, são profecias que ainda vão se cumprir. E muitas outras que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir. Essas são as profecias que denomina escatologia bíblica. Amém? Pois bem, continuando. Escatologia bíblica é assim chamada porque existe aquela que pode ser extra-bíblica. Amém? Então, assim como existe a escatologia bíblica, existe a extra-bíblica, que são fatos que vão acontecer há, 1000 anos no futuro, né? Mas que não está registrada na Bíblia. Você entendeu? Então, ela é extra-bíblica. O termo deriva de 2 outros termos gregos. O primeiro que é escatos, que significa último ou última. Isso aqui, no caso, é no grego. Escatologia no grego significa isso. Escatos, no grego, significa último ou última. Preste bem atenção. Porque quando você for pregar em uma igreja, você vai saber o que significa escatologia. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, escatos, que significa último, última ou últimas. E logia, que é a segunda parte, que significa tratado ou estudo. Por quê? Porque nós encontramos ela na Bíblia e nós estudamos escatologia bíblica na Bíblia Sagrada. É dela que nós tiramos. Por isso que logia significa tratado ou estudo. Assim sendo, escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas. Amém? Eu creio que deu para você entender a introdução do que é escatologia bíblica, do que significa escatologia bíblica. Creio que deu para você entender. Mas nós vamos ter ainda oportunidades para estudar não só a introdução da escatologia bíblica, mas toda a escatologia bíblica, toda a angelologia, todo estudo da história da Bíblia. Amém? Hermenêutica, enfim, todas as matérias nós iremos estudar, porque o Senhor tem tesouros escondidos para nossas vidas. O Senhor tem riquezas encobertas e na hora certa Ele vai nos dar. Cabe a nós acreditarmos que um dia nós alcançaremos a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Não adianta ninguém tentar impedir aquilo que Deus tem para você. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Pode ter certeza disso. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.